Olá, meu nome é Jaqueline, sou aluna do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe, campus do Sertão. Eu irei apresentar o projeto de Química sobre a importância do solo para a agricultura familiar. Devido ao solo possuir propriedades importantes para o desenvolvimento dos produtos agrícolas, como fornecer água, ar e nutrientes, ele se torna importante para os agricultores familiares. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre a composição do solo e as características do solo. O solo ele é composto por água, ar, matéria orgânica e matéria mineral. E possui características como cor, textura, estrutura, consistência, atividade química e pH. Então, a água e ar do solo, eles ocupam os poros do solo. O que são os poros? Os poros são espaços vazios entre as partes sólidas. Esses poros são responsáveis por armazenar a água, que é denominada solução do solo. Por que solução do solo? Porque devido ao solo ser composto por matérias orgânicas e matérias minerais, quando a água entra em contato com essas matérias, orgânica e mineral, elas irão se dissolver na água. Dessa forma, a água é denominada solução do solo. O ar do solo, ele faz trocas gasosas com a atmosfera e também devido à respiração dos organismos e das plantas. Por isso, o ar do solo, ele possui maior quantidade de gás carbônico. Mas por que ele possui maior quantidade de gás carbônico? Porque as plantas e os organismos, eles fazem respiração. E através dessa respiração, consomem o oxigênio e liberam o gás carbônico. E devido à dificuldade das trocas gasosas nos poros, ele vai apresentar maior quantidade de gás carbônico em relação à quantidade de gás oxigênio. A matéria orgânica, ela é representada pelo resto de vegetais e animais que entram em decomposição. Quando esses entram em decomposição, formam um húmus. A matéria orgânica também, ela pode sofrer a mineralização. Mas o que é a mineralização? A mineralização é quando moléculas orgânicas são transformadas em moléculas inorgânicas. A matéria mineral do solo ela é dividida em duas partes, minerais primários e minerais secundários. Os minerais primários eles são resultado da desagregação de rochas e minerais. Quando esses minerais primários sofrem o processo de intemperismo, eles dão origem aos minerais secundários. Então, falei um pouco sobre a composição do solo e agora irei falar sobre as características do solo. Uma das características do solo é a cor. A cor indica a quantidade de matéria orgânica. Se você analisar um solo com várias matérias orgânicas, vários restos de animais e vegetais, vocês irão perceber que terá uma diferença de cor. É por isso que muitas vezes, quando vemos um solo bem preto, a gente diz que ele tem maior quantidade de matéria orgânica, ou seja, que ele está nutrido. Outra característica também é a textura. A textura, ela indica a proporção das partículas sólidas na matéria mineral. Mas o que seria a proporção das partículas sólidas? É a quantidade de terra fina. Mas o que é a terra fina? A terra fina ela é composta por areia, argila e silt. E a textura também indica a proporção do esqueleto do solo. O esqueleto do solo são cascalhos, calhaus e matacão. Se vocês analisarem cascalho, calhaus e matacão, eles são as pedras, só que em diferentes tamanhos. A estrutura do solo ela é importante porque ela é o rearranjo das partículas sólidas que dão origem ao solo, aos poros do solo. É onde armazena água e nutrientes. A consistência, ela representa a força de coesão e aderência. A consistência ela pode ser seca, úmida e molhada. Isso é fácil de perceber se você pegar uma parte do solo na mão. Tem solo que ele é mais consistente, mais pegajoso, e outros que são mais secos e mais separados. A consistência ela também é importante para evitar muita compactação com o uso de máquinas agrícolas.
Uma das principais características é determinar o pH do solo. O pH ele é o potencial hidrogênio iônico, que varia de 0 a 14, sendo menor que 7 ácido e maior que 7 alcalino. O pH ele vai definir se um solo é ácido ou se não é ácido. Um solo ácido é aquele pobre em cálcio, magnésio, potássio e sódio. E essa acidificação ocorre quando uma substância em solução aquosa libera íons hidrogênio. Eu irei falar um pouco sobre íons hidrogênio na atividade química do solo. Devido a variadas culturas, às variadas plantações, existem vários tipos de pH para cada plantação. Então, o mais comumente apropriado para as plantações é pH entre 6 e 7. A atividade química ela é a carga do solo. Essas cargas estão presentes na fração argila, substâncias úmicas, alumínio e óxido de ferro. É essa capacidade de troca de cátions que fornece nutrientes para as plantas, pois a partir dessa troca de íons, as plantas recebem os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então vamos falar um pouco dessa atividade química. Se o solo ele possuir cálcio, magnésio, potássio e sódio, ele será rico em nutrientes. No entanto, como eu falei para vocês anteriormente, se ele apresentar maior quantidade de alumínio e hidrogênio, ele será um solo ácido. Como está mostrado aí nessa primeira figurinha, em laranja, a quantidade de alumínio e hidrogênio representa o solo ácido. Mas como fazer a correção dessa acidez? Para corrigir a acidez, é necessário controlar o potencial hidrogeniônico, ou seja, o pH do solo. E isso é feito aplicando a calagem, que é um calcário, que fornecerá cálcio e magnésio para o solo. E essa aplicação irá neutralizar o pH do solo, deixando necessário para determinado cultivo, porque cada cultivo tem uma escala de pH diferente. Porque tem plantas ou produtos que irão se desenvolver melhor em pH ácido, outras em pH neutro e outras em pH alcalino. Por isso, cada plantação tem uma escala de pH diferente. Então, o solo é importante para a agricultura devido a todas essas propriedades, composição e características que foram mencionadas. Sendo assim, eles são responsáveis por fornecer nutrientes para as plantas e, dessa forma, ajudar na produtividade dos agricultores familiares. Portanto, um manejo de qualidade com correção da acidez e adubação resultará em um solo fértil e rico em nutrientes. E muito obrigada.